Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, vamos ler do versículo 22 até o 33. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Versículo aí, irmãos, que o feminismo declarado pelo mundo, versículos que o feminismo declarado pelo mundo aí, é bem contra, né? Porque fala de princípios bíblicos para a família, para os deveres domésticos familiares, né? E muitas vezes princípios bíblicos vão de contra ao senso comum. É por isso que nós temos a palavra de Deus como nosso norte, e se nós somos cristãos, devemos nos pautar por ela, devemos caminhar pelo que a palavra de Deus nos orienta. O senso comum muitas vezes não é de acordo com as escrituras, entenda isso. Vamos meditar, versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. Todos encontraram? Digo amém. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Como a quem? Quero ouvir só as irmãs repetindo. Como a quem? Ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, tá? Ela é viva, eficaz, e ela é verdade para as nossas vidas em qualquer tempo. Agora vamos... é a sua mulher que tem deveres? É a sua mulher que precisa se sujeitar? Quem é que tem a responsabilidade maior? Vamos para os maridos agora. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Como a quem, irmãos? Ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Vou repetir aqui. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Tem palavras bíblicas que vão de confronto direto, irmãos, com conceitos mundanos, conceitos seculares e, como a gente costuma dizer, conceitos do senso comum, daquilo que a humanidade tenta pregar como verdade, tenta impor à força como conceitos distorcidos, que não são conceitos bíblicos, que não são conceitos conservadores. De fato não são conservadores, são progressistas, são conceitos que ensinam e deturpam verdadeiramente o princípio familiar estabelecido por Deus, e na verdade tentam destruir tudo aquilo que foi estabelecido por Deus. E aquilo que é estabelecido por Deus soa, irmãos, aos ouvidos de quem não concorda com os ensinamentos da palavra como verdadeiras ofensas, como coisas repugnantes. Movimentos que existem por aí, feministas, que procuram supervalorizar a mulher com princípios que dizem o meu corpo
e também as minhas regras. O corpo é meu, quem manda sou eu, e eu faço o que eu quiser com ele. Meu corpo, minhas regras. Eu vi uma jovem, irmãos, numa manifestação popular em frente ao local onde eu trabalho. Ali nós estávamos fazendo a segurança para evitar que houvesse depredação no prédio. E eu vi uma jovem completamente despida, sem as partes superiores, com esse letreiro enorme escrito em seu busto, dizendo: meu corpo, minhas regras. Como se fosse bonito, como se fosse atrativo escrever aquelas palavras no seu próprio corpo e expressando isso de forma rebelde, de forma, podemos dizer até mesmo contra o pudor, expondo-se em via pública para tentar protestar, como se fosse atingir a outras pessoas, ou até mesmo influenciar os demais com esse tipo de conceito. Infelizmente nós sabemos que muitos são influenciados com esse tipo de conceito, e eles obtêm sim um poder de influência muito grande. Nós estávamos falando ainda há pouco do poder das redes sociais, que nos ajudam com a pregação do Evangelho, mas da mesma forma as redes sociais também divulgam esse conteúdo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos observar todas as coisas e reter somente aquilo que é bom. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, abre aí. Os primeiros textos que serão base da nossa mensagem. Depois nós vamos ministrar a palavra propriamente dita. Abra aí em primeira carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos ler mais uma vez, os irmãos que encontraram agora. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Forte, né? Que texto forte. Agora vá lá em Atos, capítulo 16. Vá lá na carta de Lucas, né? Um livro escrito pelo evangelista Lucas, pelo doutor Lucas, capítulo 16, versículo 31. Um certo homem, desesperado com o sinal sobrenatural que ele tinha visto, de uma cadeia se estremecer e os milhões se soltarem, ninguém morrer e ninguém fugir, e ele, entendendo que era Deus operando, perguntou daqueles dois discípulos: o que eu posso fazer para herdar a salvação? É necessário o que eu possa fazer? Necessário que seja para que eu venha conhecer a salvação, para que eu possa receber a salvação, para que eu possa entender que estou salvo. Aqueles homens falaram a ele a seguinte frase, e eles disseram, versículo 31, capítulo 16: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Uma família debaixo da graça de Deus é o tema dessa mensagem. Uma família debaixo da graça. Existem conceitos, como eu vinha dizendo, irmãos, bíblicos, que são irrefutáveis. Na verdade, os conceitos bíblicos são irrefutáveis. Que quer queiram, quer não queiram, aqueles que pregam o contrário disso, o Senhor Jesus disse que suas palavras não passariam céus e terra, mas a sua palavra não passaria. E já advertiu aqueles que acham que essa palavra precisa ser atualizada. Ai daquele que mudar um tio ou uma vírgula dessas palavras. Melhor seria que ele nunca tivesse conhecido, né? Então,
Imagine aí como Deus será severo e como Deus será, entrará com juízo aqueles que acham que a palavra de Deus precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa de atualização, irmãos. Quem precisa retornar à programação original é a humanidade. A graça de Deus tem sido derramada sobre as vidas das pessoas que se arrependem de seus maus caminhos. Desde o sacrifício feito por Jesus na cruz, uma família debaixo da graça de Deus reflete uma família alcançada pelo amor de Deus em Cristo, onde todos, pais e filhos, estão na doce comunhão do Senhor. Uma família alcançada pela graça é uma família salva. Uma família alcançada pela graça é uma família que age num só pensamento, que anda na mesma passada, que olha para a mesma direção e fala a mesma linguagem. Assim também nós ministramos sobre a igreja de Cristo. Paulo fala em Efésios, fazendo uma analogia da igreja como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, e o casamento entre marido e mulher. A esposa entendendo seu papel de esposa, e o marido entendendo seu papel de marido. Qual dos dois tem mais responsabilidade? A esposa de entender que o marido é o cabeça, que a palavra final é dele. É claro que se ela for muito inteligente, ela vai contribuir para que a palavra final do seu marido seja a melhor possível para o seio da família, porque a mulher sábia edifica a sua, quero ouvir as irmãs, a mulher sábia edifica a sua, e a tola com suas mãos destrói. A mulher sábia edifica a sua casa, mas os maridos têm responsabilidade menor que as mulheres? É mais humilhante para as mulheres se submeterem ao seu marido e à sua autoridade por ser o cabeça da família? Ou seria mais injusto com os homens ter que amar a família e a esposa principalmente, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, morrendo na cruz? Poxa, para a mulher se torna até mais fácil. Será? Não, para o homem é mais nobre. Para nós fica esse papel de submissão, como se fosse coisa de nobreza menor. Os princípios bíblicos, irmãos, são lindos, são eternos, são maravilhosos. E se nós entendermos e cumprirmos aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer em amor, em obediência, a maior e primeira submissão que nós devemos ter é a Cristo. E sim, se nós nos submetemos àqueles que estão sobre nós, que exercem cobertura. Certa vez, ministrando para casais, eu pedi para que o marido abraçasse a sua esposa e a esposa abraçasse o marido, ambos assim, de frente, né? Abracem-se. Imediatamente a mão dele foi por cima dos ombros dela e a mão dela foi por baixo na cintura dele. O que isso significa espiritualmente? Porque o homem tem que exercer sim proteção, cobertura. O homem tem que exercer sim o papel que foi lhe dado por Deus. Amor, provisão. A esposa recebe esse amor, essa provisão e se apoia em seu marido, porque ambos são uma só carne e juntos caminham. Foi automático. O casal não precisou ser ensinado. Olha, quando eu falar, você bota a mão por cima e você bota por baixo, tá? Senão vai ficar feio. Não! Ela era menor do que ele. Era quase que impossível ela botar a mãozinha dela. Imagina a Polly e o Vitor. Polly pequenininho, o Vitor grandão. Não ia ter como a Polly botar a mão dela por cima. Aí Vitor baixa. Não dá. Ambos são da forma mais confortável, da forma mais prática possível e ao instintivo vão fazendo o seu papel no ato de se abraçar. E assim nós entendemos. Não é menos nobre para as mulheres se submeter ao seu marido quando elas sabem que tem um marido que a ama.
que cuida, que abraça, que cobre, que age com compreensão. Imagina se Cristo Jesus fosse um Deus cruel, severo ao extremo, que não nos perdoasse os nossos milhares de pecados que praticamos continuamente, porque não deixamos de ser pecadores porque cremos em Cristo. Ao passo que os nossos pecados são perdoados todas as vezes que nós confessamos, porque Ele é fiel e justo. Então, maridos, sejam sempre os mais tolerantes, sejam sempre os mais compreensivos, sejam sempre aqueles que caminham a segunda milha e que não se influenciam para dar a resposta, às vezes até na mesma moeda. Vamos observar alguns pontos, isso foi só a introdução. Vamos observar alguns pontos da mensagem. A família é o menor núcleo da sociedade, sim ou sim? A família é o menor núcleo da sociedade. Em Gênesis 2:24 diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E Efésios também está dizendo a mesma coisa. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, e ambos são uma só carne, serão uma só carne. A família é a menina dos olhos de Deus, irmãos. Não existe sociedade sem a família. Aqueles que acham que família pode ter um conceito diferenciado, que família moderna hoje pode ser como as pessoas bem entenderem que seja. Na verdade, isso é uma destruição dos valores originários da família e daquilo que foi estabelecido por Deus, não pela religião, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. A família sem a sociedade sem a família é destruída. É uma sociedade falha, é uma sociedade que é implodida de dentro para fora. Assim como o Espírito Santo de Deus nos convence de dentro para fora, Satanás também tenta trabalhar da mesma forma, oposta, para que nós sejamos destruídos e a família perca a sua essência, a sociedade perca a sua célula máter. A família é a célula máter da sociedade. A família é indissolúvel. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Eu não tenho como me dividir no meio, por mais que eu gostasse e até quisesse. Assim talvez eu ficasse mais magrinho. Seria interessante, né? Rapidamente assim poder me desfazer de metade de mim. Oh, glória a Deus. Mas brincadeiras à parte, irmão, é impossível. Nem passando daquela máquina do açougue. Não dá. Daria direto para o caixão, né? Não tem como. Não existe forma de eu me livrar, a não ser com as técnicas modernas da medicina e de forma até muito invasiva, eu possa conseguir me livrar de alguma porção de mim mesmo. A recuperação é terrível em certos procedimentos. Doutora Joyce é dentista, né, doutora? Tem as técnicas novas que os dentistas estudam hoje para não só cuidar da arcada dentária, mas também da parte estética, né? Fazendo novas técnicas para até mesmo fazer lipoaspiração nas bochechas. Ó, interessante, né? Já gostei. Vou diminuir um pouquinho mais a bochecha. Brincadeiras à parte, irmãos, não existe como o ser humano se despedir de si mesmo, arrancar uma parte de si mesmo, sem que ele sofra as consequências disso. Ainda que assistido com medicações, com tecnologia, nós passarmos por procedimentos onde nós possamos extrair alguma coisa de nós, para que fiquemos com uma estética melhor,
tem uma recuperação terrível. 7 dias ali todo duro, sem conseguir se mexer, tomando medicações e antibióticos, e orando a Deus para se recuperar, porque é difícil a recuperação. Então imagine você como é impossível nós nos dividirmos de nós mesmos, nós arrancarmos uma parte de nós mesmos, sem sofrermos qualquer tipo de consequência ou de lesão grave. Então, como pode uma família se dissolver, achando que está tudo bem e que é por isso mesmo? Não existe. Uma vez que você disse sim para ele e disse sim para ela, meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa, é com ele, é com ela, que, como diz o pastor Cláudio Duarte, vai chupar uma manga com sal, azeda, até o final da vida. Mas tá bom, manga não é tão azeda com sal, então experimenta limão, né? Limão galego, aquele limão abençoado, limão, qualquer tipo de limão aí, mais azedo que você conhecer. Duvido você não faz uma meia dúzia de caretas. Não dá. É com essa pessoa que você faz careta que você tem que continuar. Não existe essa de se arrepender de ter casado. Não existe essa de, se eu pudesse voltar atrás eu tomava essa decisão melhor. É só convivendo e comendo 1 quilo de sal com essa pessoa que você vai entender o que é conhecer alguém. E se você deixar essa pessoa para achar outra, com ela você vai começar do mesmo jeito. E vai ter que aprender a conhecer, a conviver, a tolerar essa pessoa da mesma forma. Possível, pelos padrões da palavra de Deus e pelas escrituras, a dissolução de uma família, quando você dividisse a si mesmo achando que vai continuar vivo, passar uma máquina e se dividir ao meio, e vou continuar vivo, vou andar só com uma perna saltitando igual o Saci, não tem jeito, vai morrer. Você está matando alguma coisa quando você também opta pela solução que o mundo apresenta. Eu não sou contra divórcio, irmãos. Eu luto até o final. Eu luto até o final. É claro que existem exceções na palavra também. Mas Jesus disse que essas só são possíveis pela dureza do coração. E quando a dureza do coração é tão grande que não há mais solução, então aquilo que não tem mais remédio não pode ser remediado. Mas sim, pela palavra de Deus e pela vontade do Eterno, a família é indissolúvel e o casamento é para sempre. A família é indissolúvel. Quando Deus alcança alguém de uma família, a obra da salvação só se torna completa quando todos daquela casa estão na presença do Senhor. E eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor e assim serás salvo, tu e a tua. Nós costumamos aqui estudar estatísticas de pesquisas feitas por universidades gospel, universidades cristãs, seminários, universidades cristãs. E teve uma universidade cristã que fez uma pesquisa. Um grupo de alunos que estavam formando um curso de teologia, não me recordo agora o nome da universidade, mas uma universidade americana. E essa universidade publicou uma revista científica cristã também, um estudo feito, uma pesquisa com centenas de famílias, milhares de famílias. E chegou-se a uma conclusão: todas as vezes uma criança é trazida ao Senhor Jesus através do trabalho evangelístico, do ministério infantil, do culto com as crianças, da pregação da palavra para as crianças, dificilmente os pais vêm a Cristo. Aquela criança ali tende a permanecer vindo só para a igreja. Quantas vezes nós aqui recebemos crianças na igreja através do ministério infantil e insistentemente pregamos a palavra de Deus e vimos aquelas crianças tomarem uma decisão por Cristo, mas os pais não vieram a Jesus. Mas também vimos em alguns momentos que o
o contrário foi verdadeiro, que sim, algumas crianças conseguem trazer seus pais a Cristo, mas é a minoria. É a minoria absoluta, irmãos. É muito mais difícil quando uma criança se converte trazer a família, mas vem, a minoria vem. 10% das famílias vêm para a igreja quando uma criança se converte. Quando a mãe se converte, entrega a sua vida a Jesus e toma uma decisão por Cristo em sua vida, geralmente os filhos vêm junto. E aí sim, 100% dos filhos vêm junto, quando são crianças, quando são dependentes dessa mãe. Mas o marido muitas vezes é uma luta terrível. As mulheres às vezes têm que pagar um preço de oração, de jejum, de consagração, se apoiando na palavra de Deus, se apoiando nas escrituras que dizem que a mulher santa santifica o marido incrédulo, e orando e buscando a Deus e tentando promover uma aproximação daquele homem com a igreja, e tentando fazer e recebendo visitas dos pastores, dos amigos, e eventos, chamando o homem para cá e chamando o homem para lá, até que devagarinho ele vai ouvindo, e em alguns casos esses homens vêm para Cristo. Mas é fato que se uma mãe de família entrega a sua vida a Jesus, seus filhos vêm juntos. Os filhos vêm juntos. O pai até, vai para a igreja, vai. Né? Agora, quando você consegue falar de Cristo Jesus para um pai de família, e esse pai de família se converte, irmãos, toda a casa vem junto. A esposa talvez demore um pouquinho mais, mas ela geralmente vai, acompanha. Se o marido está indo para a igreja, para onde você vai? Vou para a igreja. Eu vou com você. A esposa quer estar lá do lado do seu marido, onde quer que ele esteja. E não tarda muito, aquela família inteira vem a Cristo Jesus. Então, homens, nós que aqui conhecemos a palavra de Deus, continuemos a evangelizar a outros homens, continuemos a anunciar o evangelho a outros homens, porque sim, se cumprirá o que a Escritura diz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como Josué falou, ou ainda essa passagem de Atos que nós lemos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, porque partindo do homem que é o cabeça, é isso que o mundo não quer, irmãos, permitir que aconteça. É isso que o mundo quer deturpar, tirar a autoridade dada por Deus aos homens de serem sim o chefe de suas casas. E isso é tão real que todas as vezes que um homem vem a Cristo, toda a sua família vem na carona. Quando esse homem tem compromisso com Deus, e quando ele dá testemunho, fatalmente sua família segue seu exemplo e vem a Cristo, porque vê e observa a mudança que o Evangelho promoveu na vida daquele homem. Quando há mudança, quando há transformação, quando há conversão. Ao passo que uma pessoa que não tem compromisso e que não leva a sério as verdades da palavra de Deus, e nem permite que o Espírito Santo mude a sua vida, esse não vai conseguir ser exemplo para ninguém, e nem muito menos resultado para ninguém da sua casa, porque o primeiro professor dos meus filhos sou eu, o primeiro exemplo para os meus filhos sou eu, a primeira referência de caráter dos meus filhos, para que eles um dia possam ter também um bom caráter, tem que ser o meu. A sabedoria do alto, alcançada através das orações e do relacionamento com Deus, ganham a família e proporcionam o ambiente correto para a ação do Espírito Santo. Mas aprendam uma coisa, a começar de vocês, maridos, sejamos exemplo dentro de nossas casas, primeiramente de busca por Deus, de oração, de leitura e meditação na palavra de Deus. Como você pode querer que seus filhos leiam as Escrituras se você não lê? Certa vez eu ouvi o testemunho de um pastor pregando sobre a importância de se ler a palavra, e no final do culto o filho dele chegou, adolescente, chegou para ele: pai, o senhor estava pregando sobre a importância de ler a palavra, de meditação, do devocional diário, das Escrituras, a partir dos homens, para que seja um exemplo para toda a família. E que horas o senhor lê a sua Bíblia, que eu não vejo? Aí o pai olhou assim para ele e falou assim:
às 5 horas da manhã, quando você não está acordado, é por isso que você não vê. Mas eu leio sim a palavra. Te convido a acordar nesse horário, para você ver se eu estou ou não fazendo meu devocional diário. E o filho ficou com aquela pulga atrás da orelha, ficou por ali, foi dormir. Quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, em ponto, ele sai na sala e vê a luz do escritório do pai acesa. Sai no corredor da casa e vê a luz do escritório acesa. Ele caminha devagarinho, sem fazer barulho, ele abre a porta para olhar seu pai com as escrituras nas mãos, meditando na palavra de Deus. Ele ficou ali alguns segundos olhando para o pai. Aí o pai sorriu e falou: agora você acredita que o papai lê a Bíblia? Desculpa, pai. Você sempre é um exemplo para mim. Como é importante, irmãos. Como é importante sermos exemplo dentro de casa da nossa família. Como é importante nós lermos as Escrituras. Como é importante nós, primeiramente, tomarmos a ação. A primeira ação tem que partir de nós. Mas meu esposo ainda não conhece a Jesus. Então seja você, mãe, o exemplo. Mas eu preciso que ele faça, pastor, porque ele tem que ser um exemplo para mim e para os meninos. Seja você um exemplo para ele também. Não se meça por ele, não se compare com ele. Se ele não está sendo exemplo, e você for uma mulher de Deus resiliente, permanecer. Quantas vezes, irmãos, eu esmorecido, enfraquecido, cabisbaixo, fui fortalecido pelo exemplo da minha esposa, que não me criticou, que não me julgou, que não me chamou a atenção, que não chutou o pau da barraca porque eu estava dessa forma, mas sim me incentivou fazendo, lendo a Bíblia, fazendo seu devocional. E quando eu vi aquilo, eu me senti incomodado, dizendo para mim mesmo: eu preciso fazer isso, eu preciso ser esse exemplo para minha casa, para minha família. Mulher sábia contagia, mulher sábia influencia, mulher sábia estimula o seu cônjuge a fazer o certo e a crescer somente com suas atitudes. Muitas das vezes o que falta nas mulheres é sabedoria, sabedoria para falar, sabedoria para mostrar qual é o caminho certo. Não é chutando o pau da barraca dentro de casa, brincando com o seu marido, com os filhos, com o cachorro, com o papagaio, com todo mundo, fechando o tempo, e você vai conseguir mudar. Ainda mais quando o homem tem um caráter mais de não permitir ser humilhado, nem muitas vezes ser julgado pela mulher. Você mais do que ninguém conhece a pessoa com quem você convive. Então adote as estratégias corretas para influenciar a pessoa, sem que você precise brigar, sem que precise ter uma confusão, sem que a coisa precise piorar para poder melhorar depois. E quem disse que tem que piorar? E quem disse que tem que haver separação? E quem disse que tem que brigar para poder resolver uma questão que você, às vezes, sem palavras, resolve com um exemplo, tanto de um lado como do outro. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7,14: porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. É melhor serem dois do que um. É por isso que nós não recomendamos o julgo desigual. O evangélico tem que casar com a evangélica. O pastor Cláudio Duarte que fala brincando, né? O macumbeiro tem que casar com a macumbeira. Um carrega o tambor e o outro bate lá, né? E assim vai, cada um. Mas nem sempre isso é uma realidade. Nem sempre isso é uma realidade. Muitas das vezes alguém vem a Cristo e o cônjuge não. Ou muitas das vezes acontece sim casamentos entre uma pessoa de fé diferente da outra. Está proibido isso pela Bíblia? Não. São recomendações que se
possível e acontece, o que se deve fazer? Deve haver primeiramente um diálogo, uma tolerância maior de ambos os lados, para entenderem que cada um tem uma fé diferente do outro, que cada um tem uma prática de fé diferente do outro. E segundo, tem sim que chegar a um acordo, um momento em que ambos deverão caminhar juntos em uma só fé, mas que deve ter harmonia no lar, deve ter, que deve ter sincronia nas ações, deve haver. Não dá para discutir assuntos quando são discordantes. Se você discorda radicalmente do seu parceiro, da sua parceira, do seu cônjuge ou companheiro em determinados assuntos, então é melhor que não se discuta aquele assunto. Assim também são os filhos. Filhos, se você está crescendo na fé em Cristo Jesus e você sabe que os seus pais não estão em Cristo, ore por eles até que eles venham a Cristo. Não pare de orar. Eu cresci num lar porque a minha mãe era evangélica, meu pai nunca foi. E até hoje eu não paro de orar por ele. O meu sonho é batizar o meu pai. O maior sonho que eu tinha era batizar meus dois filhos. Já o fiz, glórias a Deus. Esse sonho agora foi substituído pelo sonho de um dia poder batizar o meu pai e o meu irmão. E eu conseguirei fazê-lo em nome de Jesus. Mas isso requer um preço de oração, isso requer momentos de choro, de lágrimas, de busca, e sim, exemplos. Devemos ser exemplo para aqueles que olham para nós e procuram ver verdadeiramente se Cristo mudou as nossas vidas. As famílias debaixo da graça geram uma mudança no ambiente onde estão inseridos. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de transformar-vos pela renovação da mente. Você transforma o ambiente onde você está. As pessoas sabem que você chegou, se as pessoas sabem que você ali está, elas vão lhe respeitar, e as coisas vão cooperar para que não haja conflito. Elas devem cooperar para que não haja conflito. Certa vez, um colega de trabalho, que era meu superior, por sinal, todas as vezes contava uma piada indiscreta, usei moral, né? Dava piadinha, e em algum momento eu percebi que aquilo sempre me incomodou e não tinha coragem de assumir uma postura para demonstrar que aquilo me incomodava. E eu parei de sorrir com aquelas piadinhas. Piadas indiscretas, piadas até bem pesadas. E aí eu parei de sorrir. Quando ele terminava de contar a piada, ele olhava para mim rindo, se eu fosse rir com ele, eu só fazia cara de paisagem. E até que ele parava de rir, olhando para mim, e voltava para cima. Até que em um dado momento, ele sabendo que eu não ria mais para aquelas piadas e que eu não me deixava mais influenciar por aquelas palavras, ele me respeitava e não contava mais as piadas. E ali o ambiente foi sendo moldado. Todas as vezes que eu chegava, as pessoas, a conversa chegou o pastor. Ele não gosta dessas piadas, sem dizer uma palavra, sem impor nada, sem fazer confusão com nada, sem chamar a atenção de ninguém. Pelo contrário, era meu superior, não podia nem faltar com respeito com ele, jamais. Mas somente pela minha postura de não, se quisesse continuar falando, falasse. As outras pessoas sorriam, as outras pessoas gostavam, as outras pessoas compactuavam com aquilo, mas uma atitude diferente, que
não com aquele momento ali que ele achava e julgava ser um momento de descontração, que na verdade não era, expressão na verdade carnal, fez com que aquilo acabasse. Em um dado momento, posterior a isso, já chegou até o convite a mim: poxa, nós poderíamos orar todos os dias de manhã antes de irmos para os postos de serviço. O que você acha disso? Eu acho maravilhoso. E assim passamos a fazê-lo. Existem momentos e momentos, né? Hoje, infelizmente, nós não conseguimos mais orar juntos antes de sair, mas eu faço as minhas orações antes de descer do meu carro. Oro ao Senhor, me apresento ao Senhor: Senhor, usa-me, não me deixa perder uma só oportunidade de ser instrumento das tuas mãos nesse lugar, em nome de Jesus. Então sempre haverá oposição a você, mas você tem que saber quem você é, qual é a identidade que você tem. Você precisa ter uma postura, você não precisa ser antipático com ninguém, nem muito menos chato. Você apenas tem que transparecer o rosto de Cristo, e você vai moldar o ambiente onde estiver inserido. Cabe aos sacerdotes da família, pai e mãe. Quem são os sacerdotes da família? Pai e o poder de decisão para que sua família seja uma bênção. Cabe aos sacerdotes da família, que são o pai e a mãe, o poder de decisão para que sua família seja uma bênção. Josué 24:15: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra de Josué. Decisão. Decisão. É tempo de decisão, irmãos. É tempo de decisão, meus irmãos. Não há mais tempo para se ficar perdendo tempo. Não há mais tempo de ficar em cima do muro. Não há mais tempo de ficar fugindo, sendo que o Espírito Santo bate a porta dos nossos corações e nos pede um posicionamento, e nos pede uma decisão. Ou eu sou 8, ou eu sou 80. Ou eu sou água, ou eu sou fogo. Ou eu sou óleo, ou eu sou água. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para viver nesse mundo com um pé na igreja e outro no mundo. Não dá. Não dá para ser crente Raimundo. Não dá. Um pé na igreja e outro no mundo. Não dá, irmãos. Ou você é, ou você não é. Ou você quer, ou você não quer. Porque aqueles que acham que só serem amigos do Evangelho já está bom e Deus vai recebê-los, ficarão enganados e verão lerem as Escrituras. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um compromisso, um relacionamento com cada um. Vivemos em tempos difíceis, onde o mundo tem investido pesado na desconstrução da família. Família nos moldes de Deus. Se a família, como a conhecemos, desmoronar, toda a sociedade desmorona, irmãos. Devemos continuar seguindo o propósito de fazer a diferença nesse mundo, pois Deus nos chamou a sermos reparadores de brechas, restauradores de veredas, a sermos como árvores plantadas junto ao manancial de águas vivas, que dá fruto no tempo certo, que a folhagem serve de abrigo, serve de sombra, serve de descanso, serve de local para que as pessoas recuperem suas forças. Seja esse referencial para a sua família e para todos ao seu redor. Pessoas onde se buscam a sabedoria de Deus, pessoas onde se buscam aconchego, alento, consolo, pessoas onde se
pode se encontrar o refúgio, onde pode se saciar a fome e a sede de Deus. Seja você esse manancial de águas vivas, seja você essa árvore frondosa, viçosa, seja você essa rocha de apoio, essa pedra de ajuda, seja você esse oásis que as pessoas tanto buscam. Seja você, seja a sua casa, seja a sua família, esse referencial que o mundo anseia, ou ainda que o mundo combate, mas que as famílias anseiam desesperadamente por referenciais. O mundo sempre ansiará por referenciais. As pessoas sempre ansiarão, sempre desejarão referenciais em suas vidas. Nós temos que ser referenciais onde estamos, irmãos. Seja você o referencial da sua esposa, seja você o referencial do seu marido, sejam vocês o referencial de sua família. Tem um amigo nosso, Pastor Vasconcelos, Silvio Vasconcelos, uma pessoa em quem eu me espelho, irmãos. Admiro demais aquele homem, porque ele é um referencial para toda a sua família, seus irmãos, seus cunhados, seus sobrinhos, sua mãe, seu falecido pai. Olhava para aquele homem e dizia: esse é um referencial para a minha vida. E chega e tem autoridade para falar, para aconselhar, para ralhar com o sobrinho, para ralhar com o irmão, no sentido de aconselhamento, no sentido de apoio, no sentido de dizer: isso aqui está errado, isso aqui Deus segue. E todos seguem porque aquele homem é um referencial para a sua casa, para a sua família. Não que ele tenha imposto isso à força, mas com sua postura, mas com o seu desejo de amar e servir a Deus, mas com sua casa, seus filhos e esposa, eles são um referencial, tanto na igreja em que congregam, como também para toda a sua família. E eu faço ter uma alegria de citá-lo. Se nós, irmãos, seguirmos no propósito do Senhor e fizermos a diferença nesse mundo, nossas famílias continuarão a ser faróis para o mundo em trevas. Vós sois a luz do mundo e o sal da. Como pode uma lamparina ser colocada no alpendre e algo a cobrir para que ela não alumine? Foi isso que Jesus disse. Como se pode acender uma lamparina, colocá-la no candeeiro e cobri-la com cesto? Esse não é o papel da lamparina, não é ser coberta com cesto, mas sim iluminar onde está, onde chega. A luz de Cristo tem que lhe acompanhar onde você chega, principalmente dentro de casa. Como pode o sal não dar sabor? Como pode o sal não dar sabor? Se ele não der sabor, se ele não der sentido para o alimento, do que ele serve, a não ser para ser pisoteado, a servir de estrada, a servir de local para pisoteio? Nem para os animais serve. Nós precisamos ser, irmãos, referencial para o mundo, e sim andar na contramão do mundo, e sim, irmãos, incomodar sem dizer uma palavra, mudar o ambiente sem fazer uma confusão, sem impor nada a ninguém, simplesmente com sua postura, simplesmente com sua fala mansa e simplesmente com seu comprometimento com Deus. Você faz a diferença e ensina os seus a serem diferença com você. Vamos louvar ao Senhor. Ousado amor é o amor de Deus por nós. O irmão Vitor vai cantar essa canção e eu convido você a baixar os seus olhos, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Vamos nesse momento, tirar esse momento de louvor e adoração. Logo em seguida vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelas famílias. Eu peço que todas as famílias aqui presentes se unam. O pai junto aos filhinhos, a mãe junto aos filhinhos,
famílias se aproximem. Vamos orar uns pelos outros. Se não tem alguém aqui da sua família, ore por ela onde ela estiver. Mas ore pela sua casa. Se você gostaria de estar com alguém, junte ser uma família. Mas ore pela sua casa. Ore pela sua família. Sim,
Mas a tua palavra não mente. Se nós crermos em ti, eu e a minha casa, e eu tomo posse para toda a minha casa, serviremos ao Senhor. Meus irmãos, meus pais, meus filhos, meus sobrinhos, toda a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que nós oramos e desde já declaramos. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Podem sentar. A live já está acontecendo. Encerra, pode encerrar. Nós agradecemos a todos que acompanharam pela internet. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Todos os irmãos que ainda estão de pé, pode ficar sentado. Irmãos, nós estamos muito felizes porque nós vamos dar início a esse projeto que é um sonho nosso já há 4 anos.